33, que diz assim, ó: busquem. Tudo bem, depois no final, vocês não deixam esquecer, tá bom? Não deixa esquecer que Deus tem resposta para o povo. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça. Todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro pedindo a tua bênção. Eu oro pedindo a tua misericórdia sobre a minha vida. Eu quero ser uma ferramenta nas tuas mãos. E eu te peço agora, ó Deus, em nome de Jesus, me usa do jeito que o Senhor quiser me usar, para a glória do teu santo nome. Fala com todos nós, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ontem algumas células, a maioria das células se reúne na terça-feira. E nós falamos ontem de algumas características de uma pessoa vencedora. Já ganhou algum troféu, alguma medalha, Silvinha? A Márcia fez essa dinâmica lá ontem, né? E aí nós conversamos sobre várias características que uma pessoa vencedora ela possui. Eu não vou repregar o que foi falado ontem, mas em cima do que foi falado eu vou puxar um fio para a gente refletir nessa manhã. Porque uma das características de uma pessoa vencedora é a cabeça boa. É pensar em coisa positiva. Falou disso lá ou não? Tem gente que só pensa tontice. Tem gente que só pensa o que não presta. Tem gente que a cabeça da pessoa está sempre pensando coisa ruim. Aí dificilmente essa pessoa vai conseguir vencer na vida. Dificilmente essa pessoa vai conseguir alcançar aquilo que ela almeja. Por quê? Porque é importante que a cabeça da pessoa esteja pensando coisa boa, coisa positiva. Então é em cima desse ponto, pensar coisa positiva, que eu vou conversar com você. O texto fala a respeito do reino. A pessoa que busca o reino em primeiro lugar, ela já é uma pessoa que está um passo à frente dos demais. A pessoa que coloca o reino em segundo lugar, eu falava com você agora há pouco, lógico que eu brinco, mas ao mesmo tempo que eu estou brincando, eu estou falando coisa séria, né? Às vezes a pessoa não faz corrente. Por que ela não faz corrente? Porque ela não prioriza. Qualquer compromisso que aparecer na quarta, ela vai. Ela não tem um compromisso. Quarta-feira, meu compromisso ali. Eu vou buscar a face de Deus, eu vou conversar com Deus, eu vou falar com Deus, eu vou ouvir Deus falar. É meu compromisso. Eu me lembro bem, mais ou menos, né, aproximadamente em 2000, talvez em junho, maio, junho de 2000, eu fui convidado para ser líder de jovens lá no São Dimas. E pouco tempo depois eu vim a ser coordenador de jovens na cidade. A atividade de jovem é no sábado. Tem lugar que a atividade de jovem é no domingo, depois do culto da noite.
Tem aqui em São Paulo, eu não sei. Fora daqui, eu sei. Tem alguns lugares que fazem atividade dos jovens no domingo, depois do culto da noite. Quer dizer, a atividade vai começar por volta das 9 horas, mais ou menos, e vai até 10, 10 e pouco. Os jovens estão ali e tal. Enfim. Mas eu me lembro, aqui ainda hoje, né? Em Piracicaba, especialmente, a atividade com jovens é de sábado. A nossa atividade com jovens e com adolescentes é de sábado. E qualquer coisa que é marcado, que é agendado por sábado à noite, interfere, atrapalha. Porque não é um grupo grande, é um grupo pequeno. E aí o grupo pequeno que vai participar de qualquer atividade que foi agendada no sábado acaba interferindo, fica difícil de trabalhar. Fica difícil de desenvolver um trabalho, né? E eu era líder lá no São Dimas. E a minha casa é uma família numerosa, 40 e poucas pessoas. E como muitas casas, sempre, só em maio, a minha mãe sempre queria que nascesse alguém em maio, que maio era o mês da Maria. Mas Deus não permitiu que nascesse ninguém em casa em maio, dos 40 e tantos que nasceram. Deus falou, não, de 12 meses vai nascer nos outros 11. Nesse outro aí, não, Deus foi assim. Enfim, então todo mês tinha aniversário. Tem mês que tem dois. Essa semana que passou mesmo tive dois aniversários dentro lá da minha casa. Aliás, hoje é aniversário do seu Ravail. Enfim, então eu falava assim, ó, eu estabeleci uma lei na minha vida, que a turma fazia as festas, mas não é festa, em casa nunca teve festa. Quer dizer, nunca teve. Quando minha sobrinha fez 15 anos, meu irmão gastou até o fígado para pagar a festa de 15 anos, né? A outra sobrinha também fez 15 anos, foi a mesma história. É isso daí, mas em casa era um bolinho simples, pipoca, amendoim, era o que tinha. Sempre foi assim. E caçulinha, nada. E a turma chamava, vamos. Aí eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu vou para a atividade de jovens, da qual eu participo e sou uma liderança na atividade de jovens, ou eu vou para os aniversários que aparecem de sábado. E aí eu conversei com a turma lá em casa. Falei, ó, eu de sábado eu não vou em lugar nenhum mais. Quiser marcar, pode marcar, não tem problema nenhum. Eu não fico triste, eu não fico chateado de não poder estar junto, não tem problema. Mas de sábado eu tenho um compromisso com os jovens na igreja onde eu congrego. Então, de sábado eu não vou em lugar nenhum. E nunca mais fui mesmo. Enquanto eu estive lá no São Dimas, no Santa Rosa depois foi a mesma coisa, agora já como pastor, lá no Tupi também, não ia. Por quê? Eu estabeleci uma regra na minha vida. Se quiser que eu vá, eu posso até ir, conforme a ocasião, depois da atividade. Mas vai ser difícil. E depois da atividade eu ficava com a turma. A gente às vezes ia comer um lanche, às vezes ia jogar vôlei, às vezes a gente ia jogar jogo de mesa e assim por diante. O que você está falando isso, pastor? Porque eu estou falando com você em cima de uma coisa que eu ainda hoje falei aqui. Se eu não estabelecer uma regra na minha vida, a minha vida espiritual ela vai ser uma vida bagunçada. Eu preciso estabelecer uma regra. E eu estabeleci lá atrás. Eu não ia. Eles faziam a festa. Eles comemoravam. Tomava caçulinha. Comia pipoca e comia amendoim. E eu não. Mas isso
foi algo que na minha vida foi benéfico, porque eu passei a valorizar aquilo que Deus havia colocado na minha mão para fazer. E o trabalho com os jovens me credenciou a pastorear, porque eu tomei uma decisão na minha vida: ou eu faço aquilo que me agrada, aquilo que me convém, ou eu faço a obra de Deus. E eu escolhi fazer a obra de Deus. E a leitura aqui, ela fala disso. Busque em primeiro lugar o reino. Eu nunca abandonei a minha família. Pelo contrário, até hoje estou ali, trabalhando, ajudando, fazendo em prol da minha família. Mas, em primeiro lugar, eu coloquei na minha vida o reino de Deus. A cabeça de uma pessoa vencedora, ela começa a partir daí. Ela tem que tomar a decisão, ela tem que tomar a atitude. Ela tem que estabelecer. Por isso que tem gente que não consegue fazer corrente. Porque não tem atitude, porque não tem compromisso. Por isso que tem gente que não consegue parar em serviço nenhum, porque a pessoa não tem compromisso, a pessoa não tem atitude. Por isso que tem gente que troca de marido e troca de mulher o tempo inteiro, porque não tem compromisso. Por isso que tem gente que tudo que vai fazer vai sempre sendo mudado, trocado, alterado, porque a pessoa não desenvolveu dentro dela o compromisso. Então, a minha reflexão com você hoje vai em torno disso daí. Nós estamos pensando sobre o quê? O tema, atitude para ter uma mentalidade de vencedor. Se eu não tiver a minha mentalidade forjada para vencer, eu não vou chegar lá. Eu não vou alcançar os objetivos que eu estabeleci. Então a minha cabeça tem que estar boa. Aí só recapitulando, ontem na célula nós falamos sobre características de uma pessoa vencedora. Um dos pontos foi mente positiva, e é em cima desse ponto que eu vou explorar a reflexão de hoje. Uma mente positiva, mas então a atitude para ter uma mentalidade vencedora. Primeiro, a pessoa precisa pensar grande, porque o Deus que ela serve é um Deus grande. O reino que ela serve é um reino grande. A Bíblia conta a história de 10 espias. Esses espias, eles tinham uma mentalidade pequena, tem dificuldade. Nós não vamos conseguir chegar lá. Mas a Bíblia conta a história de outros 2 espias que tinham uma mentalidade de pensar grande. Eles entendem, Deus vai nos ajudar e nós vamos conquistar. Começa por aí. Se você vê a situação e você enxergar a situação maior do que você, maior do que o seu Deus, você não vai além. Agora, se você olha e identifica, realmente é um problema. Cantamos isso agora há pouco aqui. Cada vez que a minha fé é provada, e assim por diante. Se você olhar e entender, a situação ela é difícil, mas o Deus que eu sirvo, ele é maior, e ele está dentro de mim. Você vai se posicionar para alcançar aquela resposta. Então começa por aí. Uma mentalidade vencedora é aquela mentalidade que, em primeiro lugar, pensa grande. Hoje eu recebo R$ 1.200, mas eu estou planejando receber nos próximos meses R$ 2.000. Hoje eu recebo 2.000, mas eu estou planejando em receber nos próximos meses R$ 3.000. A pessoa começa a planejar. Hoje eu estou com um sofá, tá? O sofá tá mais ou menos, não está muito bom, mas também não está ruim, está mais ou menos. Mas eu quero até o final do ano trocar de sofá.
Eu estou com um carro. É um carro simples, mas leva eu para lá, leva eu para cá. Eu vou bem com esse carro. Mas eu quero trocar, eu quero um carro melhor. A pessoa ela começa a planejar, ela começa a sonhar, ela começa a pensar grande, ela começa a entender que o Deus que ela serve é um Deus grande, é um Deus grande. Isso aí é a mentalidade vencedora. Ela começa a enxergar que o Deus que ela serve é maior do que tudo e é maior do que todos. E se ela estiver em Cristo, igual nós lemos o texto ontem, aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Se ela estiver em Cristo, ela pode todas as coisas naquele que a fortalece, inclusive nos momentos adversos, que o texto escrito lá por Paulo aos Filipenses é quando Paulo está na cadeia. Paulo está preso, mas ele está dizendo: eu estou preso, mas a minha mentalidade está livre. Eu posso todas as coisas. Segundo ponto, pense como um. Aquela pessoa que é do reino, ela pensa como um. Ela tem o entendimento da unidade. A gente vê, eu vejo, a Camila vê, você vê. A pessoa muitas vezes vai trabalhar e lá no local de trabalho, qual é o pensamento dela? O pensamento dela é chegar ao dia 5, dia 6, dia 7, o quinto dia útil, pronto. O pensamento dela é chegar ao quinto dia útil para ela receber. Ela não quer outra coisa senão receber, é só o que ela quer. A ideia dela é receber, recebeu, está ótimo, está pronto, está resolvido. Ela não pensa com a empresa, ela não pensa com os colegas do trabalho, ela está preocupada em receber. Então, para ela, tanto faz como tanto fez. Se a empresa estiver bem ou não, quinto dia útil, ela quer o dinheiro dela. Uma pessoa que tem a mentalidade vencedora, ela vai lembrar que a Bíblia fala que Deus dá semente para aquele que semeia, Ele abençoa a semente, mas Ele abençoa também a sementeira. A pessoa vai trabalhar visando o bem. Eu estou usando o exemplo da empresa. Ela vai trabalhar querendo ver a empresa bem. Quanto melhor a empresa tiver, melhor a pessoa estará. Se tiver cliente, se tiver venda, se tiver contrato assinado, a empresa vai ficar com saúde e naturalmente a pessoa vai estar ali trabalhando, sendo honrada por Deus na atitude dela. Se a empresa estiver mal, se a empresa não estiver indo bem, se a empresa quebrar, a pessoa vai para a rua. Mas tem gente que não tem esse tipo de pensamento. A gente vem para cá, vamos para exemplo podia falar exemplo na família, podia falar o exemplo na escola, podia falar o exemplo entre amigos, vou falar aqui na igreja, onde a gente se reúne para ouvir o que Deus tem para falar conosco. Se a igreja onde nós congregamos estiver bem, naturalmente nós e a nossa família estaremos bem. Mas se a igreja onde nós congregamos ela não estiver bem, nós todos estaremos comprometidos. Então é importante a pessoa pensar de uma maneira de unidade. O segundo ponto, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é unidade. A Bíblia ensina: o maior precisa ser servo do menor. Marcos 9, 33 e 34, eu vou ler uma parte, você vai acompanhar aqui a projeção. Marcos 9, 33 e 34. Quer ver? Eu leio aqui com você. Chegaram a Cafarnaum, quando ele estava em casa. Perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo, conversando, falando no meio do caminho? Ou no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho eles estavam discutindo quem entre eles era o maior. Ao invés deles estarem felizes de estar com Jesus, eles estavam discutindo quem era o maior. Quem é o maior? É Jesus. Não tem nem conversa, não tem nem o que discutir. Lucas 11, 17. Olha o que diz. Lucas 11, 17. Então, pessoa com mentalidade vencedora, ela pensa grande. Ela pensa de maneira
de unidade, ela pensa como unidade. Ó, Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse a eles: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Uma casa dividida contra si mesma cairá. Se não houver unidade, cai. Um casamento onde o marido quer fazer uma coisa, a mulher quer fazer outra coisa, esse casamento vai entrar em choque em algum momento. Uma casa onde o pai e a mãe estão indo numa direção, onde o filho ou a filha estão indo numa outra direção, vai dar problema, vai dar choque. Por isso que tem tanta gente que não avança, que não vence, porque a pessoa quer viver de maneira isolada, sozinha. A pessoa ela quer viver aquilo que ela pensa, que ela sonha, que ela planeja, e assim por diante. E o reino não é desse jeito. A Bíblia ensina para nós, o reino não é desse jeito. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou: venha o teu reino, faça a tua vontade. Se eu quero o reino de Deus sobre a minha vida, eu preciso entender. Eu preciso entender. A partir do momento que eu entendo, eu preciso praticar. O reino de Deus vai me levar a pensar de maneira ampliada, vai me levar a entender que eu posso ir além. O reino de Deus vai me fazer entender que eu devo viver em unidade. Eu não posso viver de maneira isolada. Eu não posso viver querendo apenas e tão somente servir o meu umbigo, enquanto eu estou junto dentro de um grupo, na igreja, em casa, na escola, na família, no trabalho e assim por diante. Estamos falando de uma cabeça boa. Se a cabeça estiver boa, o corpo todo será bom. É importante eu entender isso aí. Nós somos o corpo de Cristo, e quem que é a cabeça do corpo? Jesus. Por isso o corpo vence. Por isso a igreja anda. Porque a cabeça é boa. Quem que é a cabeça do corpo? Jesus. Então a nossa cabeça, ela tem que ser moldada, ela tem que ser lapidada, ela tem que ser transformada. Terceiro ponto de uma mentalidade vencedora: a pessoa vencedora, ela pensa na eternidade. Ela pensa na eternidade, naquilo que é eterno. Ela está vivendo hoje, e nós vivemos aqui hoje. E não tem como nós não pagar. Você está pagando o IPTU, não está? Chegou o IPTU, né? Alguns dá para pagar à vista, outros tem que parcelar. Alguma coisa eu paguei à vista, outras eu parcelei. É 6, é 7 parcelas, tem um que dá 8 parcelas. Meu Deus do céu. Tem que pagar. Nós estamos aqui nesse mundo. Esse mundo ele exige de nós sermos cidadãos que têm direitos e deveres. Tudo bem que na hora dos nossos direitos não são exatamente como deveriam ser. Mas os nossos deveres a turma cobra, e cobra mesmo. Então não tem o que fazer, tem que pagar imposto, tem que pagar IPTU, tem que pagar IPVA, tem que fazer o que tem que ser feito. Está tudo bem, não tem problema nenhum. Só que nós não podemos pensar que a nossa vida vai ser eternamente aqui, porque não vai. Mas também nós não podemos abrir mão daqui e querer viver a eternidade de maneira irresponsável com aquilo que diz respeito ao dia a dia hoje. Uma pessoa vencedora, ela tem esse entendimento. Ela pensa na eternidade, mas ela pensa na eternidade agindo da melhor maneira aqui, hoje, porque o nosso presente vai determinar o nosso futuro. O nosso hoje é fruto do nosso ontem. O que nós temos hoje é fruto do que nós fizemos ontem. Isso é um fato. Vamos ler Marcos 9, 43. Olha só, é um texto que muita gente não gosta, mas é a Bíblia. Se gosta, se não gosta, é uma outra história. É a Bíblia. Marcos 9, 43. Ó, se a sua mão te fizer tropeçar, ou seja, se hoje tem alguma coisa que está interferindo, corte fora. Lógico que não está falando literalmente cortar a mão, mas está falando tira fora a mão. Para. É melhor o quê? Entrar na vida, ou seja,
Está pensando na eternidade. Mas para alcançar a eternidade precisa fazer uma boa reflexão para o hoje. A cabeça de uma pessoa vencedora é assim. Eu estou pensando em viver eternamente com Deus, mas eu não estou abrindo mão do meu hoje. E o meu hoje está sendo moldado pela palavra. Ó. É melhor entrar na vida mutilado, tem tradução que vai dizer sem a mão, do que tendo as duas mãos. E ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Verso 44, deixa só eu conferir aqui. Isso. Ó, onde o verme não morre, o fogo não se apaga. Ele está falando da eternidade. Sofrimento eterno. Agora, ó, verso 45 e 46. Se o seu pé fizer você tropeçar, corte o pé. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno. Verso 46. Onde o seu verme não morre, onde o fogo não se apaga. Sofrimento. Verso 47. Se o teu olho te fizer tropeçar, arranca o olho fora. É melhor entrar no reino de Deus com um olho apenas, do que tendo os dois ser lançado no inferno. Verso 48. Onde o seu verme não morre, o fogo não se apaga. Pronto. Eu tenho que pensar na eternidade. Mas para pensar na eternidade, eu não posso descuidar do meu hoje. Isso é a cabeça de uma pessoa vencedora. Ela tem um entendimento. Para eu alcançar a eternidade, eu preciso cuidar bem do meu presente. E tem gente que, num outro texto bíblico, diz assim, ó, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Eles casavam, eles davam-se em casamento. Com outras palavras, eles não estavam preocupados com a vida futura. Eles estavam vivendo apenas a vida presente. Qual foi o resultado na vida deles? Morreram tudo. Só o Noé e a família do Noé entrou na arca. Por quê? Porque não estava preocupado com a eternidade. Mas ao mesmo tempo que não estava preocupado com a eternidade, estava vivendo o presente de qualquer maneira. Uma pessoa vencedora, ela pensa grande, ela quer melhorar sempre. Uma pessoa vencedora, ela trabalha em unidade. Uma pessoa vencedora, ela não tira o olho da eternidade, mas ela toma o cuidado necessário no presente. Uma pessoa vencedora, ela pensa na cruz. Quarto ponto, ela pensa na cruz. A cruz de Cristo, e nós falamos um pouco disso no final de semana que passou, fala de renúncia. A cruz de Cristo, ela fala de abrir mão do reino pessoal, do ego, das preferências. Aí nós temos um texto que eu não vou ler com você, mas eu vou indicar para você. Marcos 10, do 17 ao 22, fala de um jovem rico. Foi atrás de Jesus. Mestre, o que eu faço para herdar a vida? Cumpra os mandamentos. Faço isso desde pequeno. Então faça o seguinte: pega tudo que você tem, a sua riqueza, venda e distribua aos pobres e me siga. Com outras palavras, Jesus estava falando para ele: renuncie aos seus gostos pessoais. Aí a Bíblia fala que ele faz o quê? Ele deixa Jesus e segue a vida dele, porque a vontade dele era mais importante do que seguir Jesus. Uma pessoa vencedora, ela não abre mão de Jesus para seguir a vontade pessoal dela. Uma pessoa vencedora, ela abre mão da vontade pessoal para seguir o que Jesus tem orientado, porque a pessoa sabe que o que Jesus tem orientado é muito melhor, é muito maior, é muito mais seguro. Tudo aquilo que você pedir, a Bíblia diz, Deus vai responder na sua vida muito mais, infinitamente mais do que pede ou pensa. Aí é coisa da gente ir pensando. A Bíblia ensina João 12, 24 e 25. Está falando de renúncia. Tem gente que não dizima e não oferta porque não quer ficar sem o dinheiro. João 12, 24 e 25. Ó.
Digo-lhes a verdade, ou digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra, quer dizer, o grão de trigo, a semente, ela tem que cair na terra. Se não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. É o 24 e o 25. Isso. Aquele que ama a sua vida, perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, conservará a vida para a vida eterna. Ou conservará para a vida eterna. É renúncia. Renúncia. Você tem um grão, você tem uma semente. Se você não abrir mão da semente e não lançar na terra, aquela semente ela não dá fruto. Aí você escolhe, fica com a semente ou fica com o fruto. Você tem a sua vida, você escolhe, fica com a sua vida ou abre mão da sua vida para viver o que Deus tem para te entregar. Isso não é obrigado, ninguém é obrigado, mas é o que a Bíblia ensina. Nós estamos falando de uma mentalidade vencedora. Ainda ontem a Camila comentou na cela: pastor, amanhã eu vou lá, de manhã. Eu ouvi o senhor comentando que estava precisando de gente para estar vindo ajudar nos cultos da quarta-feira de manhã, tanto aqui quanto no bazar, que ainda hoje nós não temos feito. Eu vou me colocar à disposição. Já conversei com o Daniel, porque eu quero ajudar. Abriu mão desse pedaço. Até 9h30 aproximadamente, ela abriu mão para colocar à disposição do reino. Essa semeadura que ela está fazendo, ela vai ter colheita. É isso que a gente tem que entender. Se eu quero vencer, eu tenho que entender a importância de abrir mão, a importância de renunciar, a importância de reorganizar a minha vida, a importância de colocar a minha vontade pessoal em segundo ou terceiro ou até quarto lugar, porque em primeiro lugar vem a vontade de Deus. Mas muitas vezes a vontade da outra pessoa vem na frente da nossa vontade. Quem é casado sabe o que eu estou falando. Quem é casado sabe. Tem hora que você quer fazer uma coisa, mas o marido ou a esposa quer outra coisa. Aí, para não arrumar rolo, para não arrumar confusão, para não arrumar um ambiente, um clima ruim, você abre mão da sua vontade para fazer a vontade do outro. É assim ou não é? É desse jeito. A gente sabe que é assim. Então, nem sempre a nossa vontade vai ser segundo lugar. Vai ter muitas vezes que a nossa vontade vai para terceiro. E tem vez ainda que vai para quarto lugar, porque primeiro a vontade de Deus, depois a vontade do marido ou da esposa, depois vem a vontade dos filhos. Que você deixa de fazer coisa que você queria fazer para poder atender a vontade do filho. Você vê como que a vida, eu estou falando de uma vida vencedora. Aí a pessoa fala: ah, não quero nem saber, é a minha vontade. Se não for do meu jeito, então acabou. Aí o marido pega a malinha de roupa dele, ele fala: tá bom, então acabou. Aí pronto. Aí a esposa pega a bolsa de roupa dela, os produtos de limpeza dela, o shampoo, o condicionador, fala: então acabou, pronto. Aí acabou. Se não é do meu jeito, então acabou. Acabou, então vai ficar sem nada. Quem não aprende a importância de renunciar, acaba ficando sem nada. Aí a gente tem que pensar. Nós estamos juntos pensando debaixo do tema atitudes para ter a mentalidade vencedora. Atitudes para ter a mentalidade vencedora. Sou eu que vou escolher se eu quero vencer na vida ou não. Agora, se eu quero vencer, eu preciso moldar, forjar a minha mente. Se eu tiver a mente de uma pessoa derrotada, eu não vou vencer. E não adianta eu querer vencer se eu me comporto como um derrotado. Vamos recapitular para ir para o último ponto dessa manhã? Primeiro, aprender a pensar grande. Aprender que dá sempre para melhorar. Segundo,
pensar de maneira uníssona, unidade, pensar de maneira coletiva, abrir mão de ficar pensando de maneira individual, individualizada. Terceiro, pensar na eternidade, não ignorando a importância do presente. Quarto, pensar na cruz, renúncia. Quinto e último ponto, pensar de maneira próspera. Pensar de maneira próspera. Provérbios 23, 7. Vamos ler. Olha, esse texto, ele fala muito. Pensar de maneira próspera. Pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Eu acho que eu anotei errado o texto. Me dá. Eu quero que você fique com o texto. 23:7. Muda a tradução, Vitor, por favor. Pode ser a ARA, a ACF, ó. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Como imaginou no seu coração. Então, o quinto ponto vai falar disso. Pense de uma maneira próspera. E a gente conversa aqui o assunto é esclarecido, porque toda vez nós falamos disso. Prosperar não é só ter dinheiro. Tem gente que pensa, eu vou para o culto da prosperidade. Todo culto é da prosperidade, que todo culto ensina a palavra de Deus, e é a palavra de Deus que faz a pessoa ser próspera. O que é errado é o entendimento da prosperidade. A prosperidade é a pessoa ir bem em tudo aquilo que ela fizer. A pessoa pode não ter um carro 0 quilômetro, mas ela ser próspera em tudo que ela faz. Ela vai fazendo e as coisas vão andando, vai acontecendo. A vida da pessoa não é uma vida travada. Então, é importante eu ter o quê? Eu tenho uma mente próspera, eu tenho uma mente criativa. É importante eu rejeitar a miséria. Ai, porque eu sou assim, pobrezinho de mim, coitadinho de mim. Nasci numa casa simples, nasci num bairro simples, eu nasci numa família simples. Até eu tenho dó de mim. Aí a pessoa quer vencer como? Se a pessoa ela não consegue enxergar que ela vai além, então é uma mente próspera. É uma mente próspera. Eu nasci, sim, numa casa que não era as melhores. A minha família não era a mais estruturada da região. Mas em Cristo, a minha mentalidade está sendo mudada. Hoje eu começo a ver e eu começo a pensar diferente. Hoje a minha vida começa a ser moldada pela palavra. É aí que está o negócio. Eu preciso o quê? Ter uma mentalidade próspera. Vai dar certo. Já tentei, eu vi esses dias uma mulher que ela tentou tirar a habilitação por 83 vezes. Já pensou? 83 vezes no exame. A primeira vez não deu certo, a pessoa fala, tá bom, primeira vez não tem problema. Na segunda, ela reprova de novo, fala, bom, tá tudo bem. Na terceira, ela reprova, fala, nossa, mas será? Aí ela chega na 10ª vez e ela fala, não tem problema, eu vou passar. Aí ela vai para a 20ª vez, reprovada. 50ª vez, reprovada. Ela vai para a 79ª vez, 79 vezes, reprovou. 81ª vez, 81 vezes, reprovou, mas eu vou passar. Foi na 83ª vez e passou.
Por quê? Porque a mentalidade dela não estava condicionada a ser derrotada. Ela não aceitava aquilo para a vida dela. E ela foi atrás. E ela passou. Ah, mas depois de 83 vezes, né? E daí? Grande coisa. O importante é a gente alcançar. Então, a nossa mentalidade tem que ser uma mentalidade de vitorioso, de vitoriosa, uma mentalidade próspera, uma mentalidade com entendimento. Eu vou avançar, eu vou passar, eu vou conseguir, eu vou. Esses dias eu estava semeando na cabeça do Luiz, lá na porta da escola. Tem lá a foto de um monte de meninos e meninas jovens que passaram na faculdade. Eu não sei se tem 10, 12, 20, não sei falar. Mas tudo eles lá. Passou na faculdade, passou na faculdade. Aí eu parei com ele lá e falei: olha filho, tá vendo a foto desses daí? Esses daí, todos eles passaram no curso lá para entrar na faculdade. E agora eles vão estudar na faculdade que eles queriam. Então você vai trabalhando para você passar também. Colocando na mente. Se eu pego e olho para ele e falo: filho, isso aí não é para nós. Como muito de nós, quando éramos criança, ouvimos, isso não é para nós. Isso aí é só para gente rica. Eu lembro, eu ouvi falar: viajar de avião é só para rico. Que é só para rico. Viajar de avião é para quem se programa para viajar de avião. Quem gosta de viajar de ônibus, viaja de ônibus, de jegue, viaja de jegue, de jumento, viaja de jumento e assim por diante. A nossa mente, eu paro por aqui a conversa, ela tem que ser moldada. Ela tem que ser moldada. Lucas 6:38. Pode ser na ACF mesmo, Vitor. Lucas 6:38. Deem lhe será dado. Uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante será dada a vocês, pois a mesma medida que usarem também será usada para medir vocês. Cabeça de gente que foi moldado para vencer na vida. Deem e será dado. Quer dizer, o que eu quero receber também é aquilo que eu vou entregar. Então eu vou fazer o meu melhor. Recapitular, para finalizar a conversa: pense grande, pense em unidade, pense na eternidade, pense na cruz, pense de maneira próspera. Pense. Melhora a cabeça, melhora a mentalidade. Não fica pensando coisa ruim, não fica pensando que não é legal, não fica pensando de maneira individualizada. Pensa no reino, atitude do reino. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E isso vai produzir em nós respostas, vitórias. Eu quero vencer, pastor. Ótimo. Então, a vitória na vida de uma pessoa começa na mudança da mentalidade. Quero orar com você. Fique em pé, por favor. Que Deus abençoe a cada um, que Deus nos dê graça, sabedoria, Deus nos dê inteligência, entendimento, humildade, para pegarmos a palavra e fazer assim, comer a palavra, para que nós possamos desfrutar do melhor. Senhor, em nome de Jesus, eu oro e eu te peço: abençoa meu irmão, minha irmã, tanto os que estão aqui dentro do templo, quanto aqueles que estão pela transmissão. Abençoa para a glória do teu santo, bendito e poderoso nome. Que essa palavra, ela venha frutificar na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Eu faço essa oração abençoando esse irmão, abençoando essa irmã, para a glória do teu santo nome. Diga amém.